pelo começo. Quando alguém vem contar uma história para mim, eles falam, pastor, não sei nem por onde começar. Eu sempre falo a mesma frase. Começa pelo começo. Vamos começar pelo começo? Gênesis, capítulo 1. Não, mas eu gosto de começar pelo começo. Começa pelo começo. E o começo se chama Gênesis, ou Bereshit, no hebraico. Bereshit significa exatamente isso, início. Tá? Aquele primeiro verso da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra, em hebraico, Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim at shamaen ve'aretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Ve'et haaretz tohu vavohu. E a terra era sem forma e vazia. Gastar todo o meu hebraico hoje aqui, porque é o primeiro dia do ano, não é? No próximo estudo eu gasto um pouco de grego, vou gastando. E aí, uma coisa que as pessoas me perguntam é, de onde nasceu a humanidade? Tá? A humanidade é uma incógnita para todos nós. Primeiro porque criacionistas, nós somos criacionistas, não é? Acreditamos na criação vinda por Deus, sempre tiveram um entrave, para dizer no português coloquial, uma treta com os evolucionistas. Não é? A teoria de Darwin diz que o homem e o macaco, os símios, né, os macacos, os primatas, têm um ancestral comum. A teoria da evolução não diz que o homem descendeu diretamente do macaco. Diz que tanto homens quanto primatas têm um ancestral comum. Tá? Mas isso não se prova, então não se sustenta, por isso que não é uma lei, é uma teoria. Embora alguns digam que quando se fala teoria na linguagem científica, já é lei. Não é. Isso aí é forçação de barra para defender uma tese. Mas nós temos um princípio de que a Bíblia por si só se explica. Então, toda dúvida que nós temos acerca de algum assunto relacionado à existência humana tem uma explicação na Bíblia. Sem precisar forçar a barra. Tem uma explicação lógica. É só a gente querer pensar um pouquinho. Tá? Que tem coisas que a gente não pensa. Né? Tava falando com o tio Ito ontem, né, quando eu fui lá na Gasfajol, que tem coisas que a gente não pensa. A gente passa, eu até falei para ele, quantos filhos Abraão teve? Se eu perguntar para vocês, todo mundo vai dizer 2. Né? Ismael, o primeiro, com Agar, a egípcia, depois Sara deu o filho Isaac. Mas Abraão teve uma segunda mulher quando Sara morreu, que se chama Quetura. E ele teve mais 8 filhos. Então Abraão tem uma catrefa de filhos, né? Só que a gente não fala sobre isso. A gente fala sobre aqueles primeiros que são mais relevantes na história para nós do que todos os outros. Alguém que for estudioso da história de Abraão ou dos hebreus, enfim, ele vai ser bem relevante os outros filhos de Quetura. Mas para nós que queremos saber do Cristo, então Abraão, ele é o patriarca. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou as 12 tribos, um deles é Judá, da tribo de Judá nasceu José, do qual foi esposo de Maria, do qual veio Jesus, o Cristo. Para nós é isso que importa. Não necessariamente os outros filhos de Abraão. E esse foco histórico e literário nos faz perder algumas informações importantes e a gente deixa de entender como funciona a história, tá? Então vamos lá. Vamos falar sobre a criação do universo. Deus criou os céus e a terra, está em Gênesis 1, verso 1. E lá no verso 26, então, Deus decide criar o ser humano. E disse Deus, façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança, tá? Fazer a imagem e semelhança, obviamente, não está no sentido literal, porque como é que nós vamos fazer um ser físico, a imagem e semelhança de um ser divino, espiritual? Não tem como. Então, nós vamos ter que entender algumas questões da língua aqui. A imagem e semelhança é conforme, tá? Lembrando que o homem não existia, então eu tenho que dar forma a alguma coisa. Por isso que o texto diz que Deus pegou o barro e moldou o homem. Esse molde do homem de barro tem muita significância para nós, pelo próprio nome, Adão, que vem, Adão em hebraico é Adam, que vem do hebraico Adamar, que é terra. Então Adão significa terreno, né? Ou para os que gostam de não,
Ele é o oposto, ele é o terrestre, né? Os que gostam de ficção científica. Então Deus fala, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim criou o ser humano, assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Isso aqui é um extrato da criação, porque o primeiro capítulo de Gênesis fala sobre todos os 6 dias e o 7º dia, que é a apreciação, né? A gente chama de descanso, mas qual que é o oposto do descanso? É o cansaço. Deus cansa? Deus não se cansa. Se Deus não se cansa, Deus não precisa descansar. Então o que Deus fez no 7º dia? Deus apreciou, né? Não é? É tipo quando você arruma alguma coisa em casa, arruma um quintal, arruma a sala, bota móveis novos, deixou tudo arrumadinho, aí você vai lá, pega uma xícara de chá e você fica olhando, apreciando o teu trabalho, e você fala, ficou bom mesmo, né? É isso que Deus fez. Talvez não com uma xícara de chá no 7º dia. Verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse, muito importante aqui, sejam fecundos, férteis. Quais são as outras traduções? Frutíferos, profícuos, tá? São sinônimos da fecundidade, né? Multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Multipliquem-se. O que é multiplicar? Criar múltiplos. Múltiplos do quê? Qual que é a base desse múltiplo? De Adão e Eva. Entendeu? Criar múltiplo é você, por exemplo, múltiplos de 2. 2, 4. Entendeu? Não vai ter 3 no múltiplo de 2. Não vai ter 5 no múltiplo de 2, porque 5 não é múltiplo de 2. Quando Deus fala para eles crescerem e multiplicarem, é para que eles possam fazer homens e mulheres. Tá? Então aqui já tem o primeiro ponto para pensar. Deus deu a ordem de fazer múltiplos. Vão ter outros Adões, ou Adãos, esse é o plural disso, e outras Evas. Não é? Outros Adãos e outras Evas. Que daí colocaria outros nomes, né? Sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra e sujeitem-na. Encham a terra. Como é que a gente enche a terra com 3 pessoas? Se fosse apenas Adão, Eva, 4 pessoas. Caim e Abel, mas Deus morreu, depois ficou só 3. Como é que enche a terra com esse povo? Não enche, tá? Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus ainda disse, eis que tenho dado todas as ervas que dão semente, tá? Ele fala sobre alimentação, tá bom? Então aqui nós temos o primeiro sentido de uma população inicial na humanidade, que é a ordem de Deus para Adão e Eva. E o nome Eva foi Adão quem deu para ela, não é? Savar significa vida, é uma das palavras no hebraico para vida. Então você pega Adão, foi criado por Deus, ele não tinha Eva ainda, a gente vai ver agora no capítulo 2, e Adão olha para ela, fica impressionado, dá o nome de que ela vai ser a mãe de todos os seres vivos na Terra, todos os seres humanos, na verdade, e Deus dá uma ordem para eles crescerem e multiplicarem, tá? Qual é o nosso erro? Nosso erro é que a gente lê o Gênesis, nós temos 2 erros. O primeiro erro é um erro óbvio, que a escrita do Gênesis foi dada por Deus a Moisés, no período que ele estava no deserto, Moisés escrevendo em velino, que é um couro de carneiro, de cabrito, ressequido com uma tinta feita com algumas resinas de árvore e alguns minerais macerados. E aí ele escrevia isso em um hebraico antigo, o idioma possivelmente herdado dos Habirus, quase que uma linguagem cuneiforme, bem diferente do hebraico que a gente conhece hoje, quase como um aramaico, só uns risquinhos assim. Moisés escrevendo isso, Deus dando a revelação a ele, e ele tendo que escrever todo um livro, sem semântica, sem uma sintaxe perfeita, meio que cacofônico, assim, sabe, catando palavra e colocando ali de uma maneira difícil de passar, porque Deus estava dando uma revelação. E você percebe isso no Gênesis, quando a cobra começou a falar com Eva. Vocês já notaram que tem um negócio estranho ali? Porque é mais ou menos assim,
de todos os animais selváticos, da serpente mais astuto, chegou para Eva chegou um dia e disse, acaso não pode comer de todos os frutos? Peraí, gente, só tem 2 seres humanos na Terra, supostamente. A gente já vai chegar nesse caso. Supostamente. Aí aparece um bicho falante e Eva não se assusta? Entendeu? Já pensou? Você tem um cachorrinho em casa, você trata o teu cachorro como se fosse um ser humano. Mas eu tenho certeza que o dia que o teu cachorro olhar para você e falar, bom dia, pai, você repreende em nome de Jesus. Ou você mata o teu cachorro. Já pensou o Mumu chegar um dia para você e falar assim, Everton, eu não aguento mais essa ração. Como é que é o nome do cachorro de vocês? O Brownie? Chegar o Brownie para você e falar bem assim, ô Diego, tu não é crente? Por que tá me dando essa ração sem gosto? Ô Diego, você comendo picanha e eu comendo esse farelo seco aqui? O que você quer, minha filha? Então vocês entendem? Vai, Francine, vou deixar você. Mas tinha até desligado antes. Tio Ito pediu. Eu confesso. Então vocês entendem que o livro de Gênesis ele é feito em blocos de narrativas especificamente focadas na importância do texto. Ele não tem uma história. Tipo, como que Eva viu a cobra pela primeira vez? Se essa cobra foi chegando perto? Quanto tempo demorou isso? Então esse é o primeiro equívoco de quem lê o Gênesis. É imaginar que o Gênesis é uma história toda trançada com detalhes, permeada. Não, o Gênesis é assim, ó. A serpente veio, falou com Eva, Eva foi lá, comeu o fruto, aí Eva, e vocês vão perceber que a ordem para não comer tinha sido dada de Deus para Adão. Por que Eva comeu e os olhos dela não abriram? Porque a ordem havia sido dada para Adão. Vocês vão perceber na Bíblia que quando Eva comeu, Adão não estava com ela. Quando ele chegou em casa, Eva deu o fruto para Adão. Quando ele comeu, os olhos de ambos se abriram. Quanto tempo demorou isso? A gente não sabe. Que tamanho tinha o jardim? A gente não sabe. A Bíblia fala aqui que Adão deu nome para todos os animais. Não houve um animal na terra que não teve o nome dado por Adão. Adão podia estar caminhando pelo jardim, viajando uma semana lá, fazendo entrega, né? Sei lá o que Adão era. O primeiro representante comercial. O primeiro representante comercial da humanidade era Adão. Pegava o carrinho dele, tipo Flintstones. Batendo os pezinhos assim, chegava lá e falava assim, girafa, gostei desse nome. Aí um anjo anotava, girafa. Eu não sei. Mas a verdade é que quanto tempo demorou para Adão comer o fruto depois que Eva comeu? Ninguém sabe. Mas todo mundo acha que foi assim. Eva foi, pegou o fruto, comeu, deu para Adão, Adão comeu, e os dois foram chutados para fora do paraíso. Todo mundo, o problema do anacronismo, o problema da falta de coerência cronológica de uma leitura tão antiga. Nós estamos falando de um livro que foi escrito há 4.000 e poucos anos atrás. Então, é uma leitura muito antiga. A gente imagina, primeiro, que o texto ele está bem composto. Não, ele está pontual. Tem pedaços específicos. Por que fala sobre Caim e Abel? Porque Caim matou Abel. É o primeiro episódio de um homicídio, é o primeiro episódio de uma oferta não aceita, é o primeiro episódio de uma oferta aceita. Nós já vamos falar sobre isso. Como que Abel sabia como ofertar e Caim não sabia? Se ambos trouxeram o seu melhor. Teve um ensino antes. Quando foi esse ensino? Tá? A Bíblia nos dá sinais disso aqui. Então é bem importante saber que esse episódio foi pontual. E os outros filhos de Adão? Adão e Eva tiveram muitos filhos. Muitos filhos. Antes mesmo de terem Caim e Abel. Antes mesmo de Caim e Abel nascerem, eles tiveram outros filhos. A Bíblia não fala em momento algum que Caim e Abel são os primeiros filhos deles. Vamos lá. Verso 7, capítulo 2. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Aí verso 18. O Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Verso 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do céu, do campo, e todas as aves do céu, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos esses seres vivos, esse seria o nome deles. Então Adão deu o nome para todos os animais. Obviamente, animais daquela época devem ter cruzado raça, e, né? Enfim, mas os animais selváticos, domésticos,
aquáticos, os que voam, ele deu o nome. O homem deu o nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus, todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então, verso 21, o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Tá? Aí você vai fazer aquele teste, né? Se o homem tem uma costela a menos. Claro que não. Aquilo é um ponto de Adão. Nós não temos a genética de Adão. Muito pelo contrário, né? Se nós formos ver a humanidade hoje, é descendente de Sem, Cã e Jafé. Os 3 filhos de Noé. Porque toda a humanidade antes de Noé morreu no dilúvio. Então os descendentes de Adão morreram tudo no dilúvio. Só sobrou uma família de 8 pessoas. Aí os canitas foram para a África, os semitas foram para a Ásia e os jafelitas foram para o que chamamos de Europa hoje, que traduzido jafelita para o grego, Gálatas. Por isso tem a carta de Paulo aos Gálatas, aos descendentes de Jafé. Então nós somos Gálatas, porque tem descendentes de alemães, espanhóis, portugueses, italianos, somos Gálatas. Então o Senhor tirou-lhe uma costela, fechou o lugar com carne. Então aqui nós temos a primeira anestesia geral, a primeira cirurgia plástica, fechou com carne, né? Primeira inseminação artificial. Tem muita coisa acontecendo aqui, né? O início, a Gênese, o primeiro, tudo é primeiro aqui. E da costela... É muita informação, mas tudo é primeiro, tá tudo acontecendo. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. Eu gosto de muitas explicações de pregadores que a mulher não foi feita do osso da cabeça para não estar acima do homem, nem do osso do pé para não estar abaixo, mas da costela para no lado. Tudo isso é lindo, é maravilhoso, mas eu gosto muito de um pastor que falou uma vez, eu nem sei se eu posso falar isso, eu vou falar, porque ele falou no púlpito, se for pecado, o pecado é dele, que Deus condene ele. Que ele falou, vocês sabem, só estou reproduzindo, vocês sabem por que Deus fez a mulher da costela? Aí todo mundo, não, porque a costela é a carne mais gostosa. É verdade, uma costela... Eu não sei você, mas eu gosto de uma costelinha bem feita. Eu gosto. Nossa, a costela é boa pra caramba. Tá, cortando essa parte carnal aí desses pregadores que não tem o espírito. Eu não sei, de repente o homem é espiritual. Então. Que bom que eu não falei o nome do pregador, né? Vai que é o pai de alguém que tá aqui, né? Verdade, tem uma história legal com teu pai sobre esse texto de Gênesis. Mas eu te conto. Não sobre a costela. Sobre a humanidade, mas depois eu te conto. Formou da costela a mulher e levou até ele. Verso 23. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele estava ansioso, gente. Então já temos aqui, primeira crise de ansiedade, primeiro caso de terapia curada. Acabou a ansiedade dele, ele falou, ufa, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi concebida, foi tirada. Por isso, verso 24, o homem deixa pai e mãe e une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Pegaram o mistério? Como é que Adão vai dizer o homem une-se, o homem abandona o pai e a mãe e une-se a sua mulher? Adão tinha pai e mãe? Não. Eva tinha pai e mãe? Não. Então o pai e a mãe que ele está se referindo é ele e Eva. E ele está dando uma palavra para as descendências. Nós vamos ter filhos e filhas, machos reprodutores e fêmeas reprodutoras. Eles vão casar, porque o incesto não era contado naquela época, era como se fosse animal. Tem que se reproduzir. Tio com sobrinha, primo com prima. Tanto que no Estado de Israel se casa entre parentes até hoje. E Abraão tinha uma mulher infértil, Isaac teve uma mulher infértil, Jacó teve uma mulher infértil. Por que eles eram inférteis? Porque eram primos, casados com primas. Tinha mais casos de infertilidade em Israel, porque desde o começo, parentes casavam com parentes. E Adão está falando que eu vou ter meninos e meninas, múltiplos de Adão e Eva, eles vão casar entre si e vão nos abandonar. Eles vão deixar o pai e a mãe, Adão e Eva. Está na Bíblia. As pessoas não leem porque não querem, não entendem porque não querem. Porque não tem sentido Adão falar que ele e Eva vão deixar o pai e a mãe porque eles não tinham. Então essa fala só faz sentido
em sentido descendente e não na ascendência, porque a ascendência deles não existe. Eles são o primeiro casal da humanidade. Fez sentido para vocês? Então eles foram tendo filhos. Gente, mulher nova, ele estava ansioso. Quando ele viu a mulher, ele falou, afinal, o que eu vou fazer? Sem televisão, sem internet, sem Shopee, sem nada. O que eles fizeram? Multiplicaram, povoaram a terra. E cada filho e filha que ia crescendo de idade reprodutiva, 9, 10 anos de idade, 11, 12, sei lá, eles iam reproduzindo, iam fazendo pares, se reproduzindo e saindo. Ah, mas por que eles saíram do jardim? Porque agora vem uma segunda, ou já é uma terceira confusão, que é achar que o jardim era um lugar proibitivo, ou seja, é uma prisão. Ninguém pode sair do jardim. Por que você acha isso? Porque quando Adão e Eva pecaram, Deus expulsou eles do jardim e colocou um anjo com uma espada flamejante impedindo que eles voltassem. Então a gente tem na mentalidade que nenhum podia sair do jardim. Não. O jardim é o útero da humanidade. Eles têm que sair do útero e viver e povoar a terra. Vai para o Japão, vai para a Austrália, vai para o raio que o parta. Mas não fiquem no jardim. Quem que ficou no jardim? O útero reprodutor. Adão e Eva fazendo filhos e os filhos nascendo. A função deles era povoar a terra. Essa é a função. Por que Deus, quando expulsou eles do jardim, colocou um anjo com uma espada flamejante? Para que eles não morassem no jardim para puni-los? Não, para que eles não comessem da árvore da vida que estava no meio do jardim. Porque tinham duas árvores proibidas. Do conhecimento do bem e do mal, foi que Eva comeu, que a ganância dela, querer ser igual a Deus, né? O alvo dela era querer ser igual a Deus. E a árvore da vida, que está agora na Cidade Santa, na Nova Jerusalém. E que quando nós morrermos e formos arrebatados, ou mortos, arrebatados primeiro, ou vivos, arrebatados sem ver a morte, nós iremos para a Cidade Santa, cuja árvore da vida está lá, está em Apocalipse. Cujos seus frutos são dados no devido tempo, cujas suas folhas produzem cura para todas as nações. A árvore da vida que estava no Jardim do Éden está lá na Cidade Santa. E nós vamos viver com ela a eternidade, os salvos. Por isso que colocou um anjo protegendo o jardim. Porque agora nós temos o sentido de condenação e salvação. O que não comer da árvore da vida não vai viver eternamente ao lado de Deus. Sentido de condenação e salvação. Ali nasce o plano de salvação. Ali se entende que um dia o Filho de Deus precisa vir à Terra. Por isso que é chamado pelo apóstolo Paulo de o último Adão. O primeiro Adão, pelo primeiro Adão entrou o pecado na humanidade. Pelo último Adão o pecado é tirado. Jesus não é um outro Adão, não é o segundo Adão. Porque a palavra Adão vem de terrestre, pelo primeiro terrestre, pelo último terrestre. Por que o último terrestre? Porque quando Jesus voltar a arrebatar a igreja e levar a igreja, ele estabelece o milênio, e quando ele voltar no final do milênio e vencer a besta, o dragão, na batalha de Armagedon, ele é o último terrestre da terra, porque a partir dele acaba o mundo e encerra a terra. Então Jesus é o último Adão, ele vai ser o último a pisar nessa terra, quando ele vencer a batalha de Megido, de Armagedon e Megido. Então, muita informação, né? Saí de Gênesis, fui lá em Apocalipse um pouquinho, mas já estou de volta aqui. Então, mas só para vocês entenderem, tá? Já estamos, daqui a pouco eu vou pular para outro planeta já. Bem, mas para vocês entenderem como que há uma incapacidade, eu falo isso com tristeza, tá? Porque eu acho que o mínimo que uma igreja deveria ter é um bom teólogo, que seja o ensinador cristão daquela igreja. Seja o pastor, se o pastor não é bom na teologia, é bom de apacentar, bota um irmão para fazer faculdade, para ser um bom teólogo, ser o ensinador da igreja. É o mínimo. Como o mínimo para o hospital funcionar, ter um bom médico. Uma clínica de dentista tem que ter um bom dentista. Se não tiver, vai falir. Uma farmácia tem que ter um bom farmacêutico. Uma empresa tem que ter um bom administrador. Todo comércio, não estou colocando a igreja no mesmo patamar de comércio, mas para fazer uma comparação óbvia, todo comércio, toda instituição tem que ter um bom gestor na área de atuação. A igreja, infelizmente, tem péssimos teólogos. Não é? Péssimo. Hoje no meu Instagram, veja no meu Instagram os stories lá do jejum de Daniel, que a gente está na semana de jejum. Teve uma irmã que falou, mas e o jejum de Daniel? Não existe jejum de Daniel. Só vocês lerem Daniel 1, Daniel 9, Daniel 10. Tem 3 situações ali que os pastores misturam as 3 situações e fazem virar uma só. E aí permite que os crentes passem 21 dias comendo legume e achando que estão jejuando. Uma coisa, outra coisa. Porque não tem bons teólogos nas igrejas. Então voltamos. A queda. Gênesis capítulo 3, verso 1.
é a parte que não é a parte que eu mais gosto, mas é a parte que mais me empolga, porque aqui tem muita resposta para que se sobrou alguma dúvida de que Adão e Eva já tinham filhos. Porque Adão e Eva estavam tendo filhos e os filhos indo embora morar em várias terras. Na terra de Nod, nós vamos ver daqui a pouco, onde chegaram as crianças, que agora eram adultos, foram tendo filhos. Mas a serpente mais astuta, verso 1, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é verdade que Deus disse, não comam no fruto de nenhuma árvore do jardim? Que começo de diálogo de uma mulher com uma serpente. Parece duas comadres tomando chimarrão. Aí a comadre Satanás olha para a comadre irmã, Eva, e fala assim, não é verdade que Deus disse que você pode comer todos os frutos? Não é? É uma indagação íntima de uma lei que Deus tinha falado com o marido dela e passado só para ela. Como é que a serpente já sabe dessa lei? Porque Eva já tinha falado para a serpente outra hora. Sabia que a gente pode comer de todos os frutos aqui? E o diabo se fazendo de besta? Me conta mais, que eu não sei. Mas tem duas árvores ali que ele não pode. Veja, o diabo foi se infiltrando, criando amizade com Eva. Se tornaram íntimos, tanto a serpente quanto a Eva. E a mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores podemos comer, menos, vocês conhecem. Bom, o que acontece? Eva foi, comeu, pecou, deu para Adão, Adão pecou. Qual foi o tempo disso? Ninguém sabe. Mas com certeza ambos não estavam juntos. Eva fez sozinho, por isso que os olhos dela não se abriram. Quando Adão voltou, Eva deu fruto ao marido, o marido falou, mas você não podia comer. Mas olha, amor, tá normal, não morri. Deus realmente estava mentindo pra gente. E Adão deve ter pensado, será? Mas é a mulher, desde a primeira mulher, ela manda no marido, desde o começo. Já temos aqui o primeiro problema de casal da humanidade. Ele pegou o fruto. Quando ele mordeu, os olhos dos dois se abriram. Você consegue imaginar o pânico? Vendo, verso 6, verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável, para dar entendimento, tomou o fruto, comeu. Ponto e vírgula. Tá? Tem um espaço temporal aqui. E deu também ao marido, ele comeu. Quando que deu? Não sabemos. Uma semana depois? Não sei. Verso 7. Então os olhos de ambos se abriram. Os olhos dela não se abriram antes. Quando ele comeu, os olhos de ambos se abriram. E percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Por que eles não fizeram logo uma roupa de couro? Que depois vai vir a roupa de couro. Pararam para pensar que primeiro eles fizeram uma roupinha de folhas? Porque eles não tinham acesso a matar animais. Porque lá no começo Deus fala para eles, toda árvore que dá semente, toda erva que dá semente, isso vos servirá por alimento. Eles eram coletores, eles eram vegetarianos, qual que é o termo? É frugíveros? Que comem fruta? Acho que é isso. E eram coletores. Então eles não eram agricultores, eles não plantavam e eles não eram caçadores, eles não caçavam. Então eles não tinham acesso a um animal, para matar um animal, para pegar o couro. Isso é muito importante, para a próxima informação que vocês vão ter lá na frente. Ao ouvir a voz do Senhor, que andava no jardim, baralá, baralá, baralá. Vamos lá, agora para o verso 15. Deus falando com a serpente, botando a punição sobre o pecado. Porém, inimizade entre você e a mulher. Porém, inimizade? Por que Deus vai botar inimizade? Porque já havia amizade. Que é impossível você colocar uma coisa que antes não houve. Como é que eu posso botar inimizade entre eu e uma pessoa que eu não conheço? Eu nem sei quem é a pessoa. Agora, se eu estou muito amigo de alguém e Deus fala, não, essa amizade acabou agora. Sabe quando você era jovem, a mãe chegava lá e falava assim, você não vai andar com esse cara aí, é vida louca. Não usava esse termo, né? É maloqueiro. É maconheiro. Falava bem assim, minha mãe falava, é maconheiro. O que ela fazia? Ela colocava inimizade entre eu e o meu amigo. E ela ainda falava, se eu ver você com esse cara, eu vou bater em você. Tá? É isso aí que aconteceu. Então não tem como Deus colocar inimizade entre a serpente e a mulher se antes não tivesse havido amizade. Tá? Esse dado é importante por quê? Verso 16. E a mulher, ele disse, aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Mas ela nunca esteve grávida. Não nasceu ainda Caim e Abel. Como que vai aumentar 0 vezes 0? Como é que Deus pode amaldiçoar a mulher dizendo assim, agora você vai sentir dor na gravidez muito mais do que você sentia antes? Porque antes ela teve várias gravidezes. E era uma gravidez meio que tranquila. Tinha dor, porque ele fala, aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Então tinha desconforto, mas não tinha tanta dor. Com dor você dará a luz aos filhos. Talvez
na hora de dar à luz aos filhos, não sentia tanta dor. A partir daquele momento, ela passou a sentir dor, como sinal de punição. Mas antes, ela teve várias gravidezes e vários partos, e ela não sofria tanto em dar à luz. Por quê? Porque não faz sentido ser a primeira mulher que precisa parir centenas, talvez milhares de crianças, e cada gestação ser um tormento de dor, e o parto uma penúria de dor e sofrimento. Então Deus fez com que a mulher não sentisse dor. Ela podia ter vários filhos, não era incômodo para ela, mas agora ela passou a sentir dor. Então isso aqui já prova que ela teve gravidez antes e teve partos antes, porque a punição de Deus foi que ela passaria a partir de agora ter muito dor. Aumentarei em muitos sofrimentos na gravidez, com dor você dará luz aos filhos, e o seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. Pegaram? Não tem como Deus colocar dor, aumentar alguma coisa que antes não havia. 0 vezes 0 é 0. Então, primeiro tinha que haver alguma coisa assim, tá bom? Verso 20. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. Tá? Mas a mãe de todos os seres humanos quando? Dos seres humanos daquele tempo. Adão não estava pensando em 2026, Chapecó. Ele estava vendo aquela comunidade de pessoas que já haviam nascido, casado entre si, e ele disse, você é mãe dos seres humanos. Como ele deu nome a todos os animais, onde ele passava ele dava nome, agora ele estava olhando para a comunidade dos humanos, porque enquanto ele estava dando nome aos animais, ele era o único ser humano. Agora ele tem uma mulher fértil, que dá muitos filhos, os filhos estão crescendo, casando com as meninas, e tendo outros filhos, e outros, e agora ele vê uma comunidade e ele fala. Porque lembra que ele falou, vai ser chamada de varoa, porquanto do varão foi concebida. Agora ele já tem um monte de filhos, já passou o problema do pecado original e tal, ele olha para Eva e fala, teu nome é Eva, tu é a mãe dessa multidão de seres humanos. Ele reconhece o estado dela como mãe dos seres humanos. Interessante até aqui? Verso 21. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Agora Deus botou roupinha de pele. Para Deus colocar pele de animal, cozer roupas e vestir os homens, Deus teve que matar um animal. Só que o homem não come a carne, porque ele só comia frutas que tivessem semente. O que ele fez com a carne? Provavelmente foi aqui que Deus instituiu o sacrifício. E por que eu falo provavelmente? Porque quando nós vamos ver agora, virando a página, capítulo 4, verso 1, nós vamos ver que Adão teve filhos, esses filhos já nasceram fora do jardim, tá? E eles trouxeram uma oferta a Deus. E como é que Caim sabia que era de um jeito? Abel sabia que era de um jeito e Caim não. Porque agora Adão sabia que o sacrifício que agradava a Deus era matar um cordeiro, pegar a gordura, queimar em holocausto. Porque Deus se agradava do cordeiro cevado, do cordeiro mais gordo do rebanho. Porque a gordura era o combustível da época. Era o que mantinha a tocha acesa, era o unguento que passava nas feridas, a gordura misturada com cinza, ela virava uma cola. Então a gordura era o que havia de mais valioso naquela época. A gente está falando de homens das cavernas, tá? Então, Adão teve relações com Eva, sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Não disse que é o primeiro filho, só está contando a história de um filho dela que nasceu. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim, e Abel foi pastor de ovelhas, Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias. A palavra primícia não significa no hebraico primeiro. Primícia em hebraico, reshit, significa parte selecionada. Ou seja, você escolhe a melhor parte de algo e entrega para Deus. Isso é uma primícia. Então eu tenho lá 10 ovelhas e eu pego a ovelha mais magrinha, doente, entrego para Deus porque foi a primeira que eu peguei. Isso não é primícia. Eu olho para o meu rebanho, escolho a melhor ovelha, entrego a melhor ovelha para Deus, eu entreguei uma primícia a Deus. Foi o que Abel fez. Abel pegou a melhor ovelha, a que talvez fosse a mais cara, que ele pudesse trocar com seus parentes, por outras coisas. Alguém ali, porventura, também era agricultor, trocava por verduras, agora já são agricultores, já mudou. Perceba que o tempo já passou bastante. Antes eles eram só coletores. Agora, você vê que Caim é agricultor, já está inserida a agricultura. Historicamente, foi muito tempo dos homens das cavernas para iniciar a agricultura, tá? É coisa de 100, 200 mil anos. É muito tempo, entendeu? Então, assim, talvez aqui foi o início primórdio da agricultura. E aí, deu à luz Abel, né?
Aconteceu que ao fim de certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas Caim da sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que você está com essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que será aceito? Mas o que é certo se Deus não havia ensinado o padrão? Então lá quando Deus matou o animal, tirou a pele, vestiu Adão e Eva, ensinou o padrão, Adão ensinou o padrão aos seus filhos, e os seus filhos têm agora o direito de fazer o certo ou não. Então a gente vê aqui como que se deve adorar a Deus ou não. Aquele que faz do jeito que o seu nariz manda é recusado por Deus. Mas se não fizer o que é certo, eis o pecado está à porta, à sua espera, o desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Tudo bem. Aí vocês sabem que Caim matou Abel, e Caim recebeu uma maldição, uma marca que ninguém poderia matá-lo, porque ele tinha que sofrer, viver sofrendo por ser o primeiro homicida. Verso 16. Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden, para fora do Éden, para o lado leste, tá? Lado leste é o lado oriental do Éden. Onde é que é o Éden? Olhem para o mapa agora, imagine o mapa, tá? Estão vendo a Israel? Está vendo a Ásia, começo da Ásia, lado da Ásia, lado esquerdo da Ásia, lado oeste. Tem o Golfo Arábico e para cima tem a Mesopotâmia, que é o rio Tigre e o rio Eufrates. O Éden era no meio. Se você olhar para o mapa hoje, Kuwait, Iraque, esse é o lugar onde era o Éden. Hoje é um deserto. Eles foram para leste, eles foram em direção à China, Índia, para aquela direção. Então a terra de Nod é para aquela direção. Caim foi para lá e ele encontrou mulheres. E Caim teve relações com sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Enoque. E Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, que hoje está no Iraque, se não me engano. Faz parte do que é o Iraque hoje. E é o nome do seu filho. Enoque é a cidade mais antiga da humanidade. Existe até hoje, patrimônio mundial pela Unesco. Quando o Estado Islâmico invadiu aquela região, destruiu todas as esculturas, porque eles são muçulmanos radicais, são contra a imagem de escultura, atiraram nas esculturas milenares da cidade mais antiga da humanidade, destruíram um patrimônio, não tem valor. Mas enfim, não tem preço, né? Valor tem, não tem preço. Então você percebe que quando Caim mata Abel e é expulso de onde ele está, ele vai para leste, encontra pessoas e casa com uma mulher e tem filhos. Quem são essas pessoas? Seus parentes, que Adão e Eva foi fazendo filho, foi botando filho no mundo e foram casando entre eles, tá? Faz sentido para vocês? Alguém tem alguma objeção por essa linha de raciocínio? Tipo assim, não, tem algo nessa linha de raciocínio que não se sustenta. Não é possível que isso tenha acontecido. Alguém tem? Mas você sabe que nas igrejas vai ter gente que vai falar, não, porque a Bíblia não diz que eles tiveram mais do que tantos filhos. E essa é uma forma equivocada, não correta de se ler a Bíblia. Porque a Bíblia está contando uma história de um povo do início da humanidade. Tem uma história, alguém comentou que a Europa toda é filho e filha de uma mulher somente. É a Eva mitocondrial. Isso aí é uma das pesquisas de um brasileiro muito, muito importante, que é o Marcos Eberlin. Marcos Eberlin é um biólogo, PhD em biologia, é o cara que criou o laboratório de espectrômetro de massa na Unicamp, na Faculdade de Campinas. Ele é cristão e ele acredita no design inteligente, que Deus é um Deus que criou o mundo debaixo de um design inteligente. E aí outros cientistas, e o Eberlin fala muito sobre isso, fizeram O que é uma mitocôndria? A mitocôndria é um glóbulo de defesa do organismo, faz parte do sistema imunológico. São as células que mais prevalecem no corpo, são as últimas que morrem, são as células de defesa. Quando as células de defesa morrem, o corpo morreu. Então é mais fácil você procurar linhagens antigas de DNA na mitocôndria. E eles começaram a fazer pesquisas nas mitocôndrias e descobriram que todas as mulheres tinham uma ancestral comum, que dá lá na Europa, né? Que é naquela região. E aí a própria ciência colocou o nome de Eva mitocondrial, em homenagem à Eva da Bíblia, mas não são crentes, tá? São cientistas. Na verdade, seriam filhos de Noé. Todo mundo é filho de... mas é porque até os filhos de Noé tinham que ter a descendência de Adão e Eva, né? Porque eles sobreviveram ao dilúvio. Tá? Bom, irmãos, entenderam, queridos? Para a gente encerrar essa história da humanidade que chegou em nós aqui,
Verso 25 do capítulo 4. Adão tornou a ter relações com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Não é 7 depois de 6 antes do 8, tá? Dizendo, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Porque era muito comum isso, né? Quando um filho morria, Deus dava outro para consolar a morte daquele filho. A Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Esse foi o tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Ou seja, Enos foi o primeiro líder religioso, né? O primeiro homem a organizar um culto com liturgia a Deus. Foi a linhagem de Enos. Bom, vamos lá. Qual que é o maior erro, então, que a gente encontra hoje no entendimento do início da humanidade com o viés criacionista, que é o nosso, acreditar que Deus fez o homem do barro, Adão e Eva? Primeiro a gente lê o Gênesis com o pensamento de que tudo demorou uma semana. Tá? A gente pensa mais ou menos assim, né? Deus começou a criar o mundo segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Deixa eu ver, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não, mas aí não vai dar certo para os adventistas. Começou a criar no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, aí no sábado descansou. Vou puxar uma brasa para os primos, né? Para os primos. No sábado descansou. Beleza. Aí no domingo da semana seguinte, Adão deu nome para os bichos, na terça Adão ficou depressivo, triste, Deus deu um sono nele, na quarta nasceu uma mulher, entendeu? Aí na quinta a serpente já fez a mulher comer, na sexta os dois foram expulsos do paraíso, no sábado Caim já matou Abel. A gente lê Gênesis com esse raciocínio. Por isso que não faz sentido ter tido outros filhos. Não faz sentido. Mas só para vocês terem uma noção, de Caim e Abel terem nascido, tá? Até eles ficarem em idade adulta, de dar ofertas a Deus e um ter força muscular para matar o outro, quantos anos são? Pelo menos 15 anos. Botar 15 é uns moleque forte. Então só daquele versículo 1 para o 2 tem 15 anos. Só do versículo 1 para o 2. Só que a gente lê a Bíblia, parece que a gente desliga a nossa capacidade de inteligência. A gente fica tão extasiado com a revelação bíblica que a gente para de pensar. Fica assim, nasceu ontem, já matou hoje. Que rapaz, pegou a mamadeira no berçário e matou o irmão. Por você basear por Matusalém, tinha uns 300 anos. Matusalém chegou em 969, né? 969 anos. Entendeu? Quebrou a Previdência, né? Quebrou a Previdência, rapaz. Tinha gente trabalhando para sustentar a Previdência em Matusalém. Mas vocês entenderam? O nosso erro é a forma analítica, a forma de analisar as Escrituras. Nós não podemos deixar de ser inteligentes ao ler a Bíblia. Fazer cálculos. A gente romantiza, a gente fica naquela... Não, porque tem gente, vamos lá, tem gente inteligente, tem gente não tão inteligente que lê a Bíblia. Tem gente estudado, tem gente sem estudo nenhum. Tem gente racional e tem gente que espiritualiza tudo. Se passar uma sombra ali, foi Satanás que passou. Tem gente que gosta de fazer as continhas ali e tem gente que romantiza. Então tem todos esses públicos. Mas a verdade é que quando você estuda a teologia, na área da hermenêutica, da exegese, na área da literatura bíblica, na área da linguística, você começa a ver a Bíblia com outros olhos. E você começa a falar, caramba, está tudo aqui na minha frente e eu nunca vi. Está aqui, está muito claro para mim. Para mim é muito claro 4 capítulos de Gênesis. Mas vai colocar na cabeça de umas pessoas. Não estou nem falando dos cristãos leigos, estou falando de certos pastores. Que esse estudo tenha ajudado vocês a entender como que a humanidade surgiu. Consegue reproduzir? Ipsis literis? Se alguém te perguntar, você consegue? Então ficou gravado, aí vocês podem assistir de novo a gravação. Manda o link da gravação. Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar. Vocês gostam de estudos assim? Você acha legal? Sim, é muito bom. Melhor do que pregação? Pregação a gente tem em todo lugar, né? E a gente pode perguntar. É isso aí. Vamos fazer, tem outros estudos. Eu tô com cartas na manga para 2026. É só Gênesis 1. Hã? Isso aqui é Só começamos no Gênesis. Tem muita coisa pela frente. Eu tô lendo tanta Bíblia nessa semana de jejum, né? Eu propus aos irmãos da internet ler 1 hora de Bíblia. Eu tô lendo 3, 4. E eu tô pegando coisas que passa. Tipo Ruth e Noemi, né? Li hoje eu li os 4 livros do Velho Testamento inteiros.
E um deles foi Juízes, depois foi Esther, ele foi indo. 1 Samuel, 2 Samuel. E a história de Ruth e Noemi tem tanta coisa que passa que a gente não percebe. A gente não percebe. Aí eu falei, só isso aqui, ó. Eu fico anotando. A gente vai amadurecendo. Eu quero que termine logo esse jejum, porque eu tenho 1000 mensagens para pregar. Me convidem. Você que está na internet, me convidem. Eu estou com 1000 mensagens para pregar. Me convidem. Mas eu tenho que deixar o Diego pregar também. Eu vou me controlar, eu prometo. Eu vou me controlar. Tem que dividir o púlpito, não pode ser egoísta. Vamos orar. Deus, muito obrigado por esse estudo. Obrigado, Senhor, porque com tranquilidade, com clareza, com racionalidade, com santidade, à luz de uma boa hermenêutica, nós conseguimos entender as Escrituras Sagradas. Obrigado, Senhor, pelo teu servo Moisés, que lá nos primórdios foi usado por ti para trazer a nós o conhecimento dito pelos próprios lábios do Senhor, e nós hoje podemos entender, interpretar de uma forma teológica correta. Obrigado, Senhor, porque esse grupo se reúne para isso, para aprender a palavra de Deus, porque aqui o propósito daqui é ter estudos bíblicos inteligentes, que nós possamos sempre ir por esse caminho e não verter para outros que não são interessantes. Obrigado, Senhor Deus, por cada um que está nesta noite. Nós te louvamos, Pai, que esse ano seja um ano extraordinário para nós em estudos bíblicos, que nós possamos crescer no conhecimento da palavra de Deus, em nome de Jesus.